Estamos ao vivo? Ainda não. Estamos ao vivo agora. Perfeito. Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa segunda live do Afroacadêmico, onde a gente vai falar um pouco das consequências da falsa abolição nos campos da educação e do trabalho. A gente só vai aguardar aí uns minutos o pessoal ir entrando e logo a gente inicia, tá bem? Desde já, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Vamos acompanhar aqui o chat. Olá, olá. Oi, oi. A gente vai testar o áudio e testar também a nossa conexão, tá bem, pessoal? Enquanto o nosso público vai ingressando na live. Se por acaso a gente encerrar, a gente já vai recomeçar, tá bem, gente? Então, se por acaso cair a live, a gente vai reiniciar, porque a gente está testando a nossa conexão para que a live fique fluida, tá ok? Oi, oi. Testando. Olá. Estamos aqui nos comunicando para ajustar a nossa conexão. Perfeito. Mais uns 2 minutos, a gente já inicia, tá? Se vocês me escutam e me veem, me deem boa noite, por gentileza, para eu saber que a gente está aqui no caminho já. Perfeito.
Bom, dando boas-vindas novamente a quem está chegando, a gente já vai iniciar a live. Primeiro eu vou me apresentar, eu sou uma mulher negra de pele clara, com cabelo crespo, eu estou usando uma blusa rosa, uso um óculos, estou com 2 brincos dourados, um colar dourado também, e na minha volta, no meu fundo tem uma cortina e atrás tem 2 estantes de livros com um símbolo da Orixá Oxum no final, ali em cima, no caso. Bom, a ideia da gente realizar essa live hoje é para comentar especificamente nos campos da educação e no trabalho as consequências do racismo em seus diferentes níveis, né? Então, fazendo um link com a live anterior, com a Maju, com o Sebastião e com a Andréia, a gente abordou um pouco do pós-abolição, no caso, né, enquanto um cenário político-social em que nós não tivemos nenhum tipo de políticas públicas para a população negra, né, para os africanos ex-escravizados e seus descendentes. Isso gerou consequências sistemáticas de longo prazo e que hoje se perpetuam desigualdades. Inclusive, a formação da sociedade brasileira tem como uma das suas bases o racismo estrutural, né? E o racismo estrutural, ele vai configurar um campo da educação e do trabalho no Brasil, onde, a partir de diferentes níveis, nós teremos barreiras sociais. E, para enfrentar essas barreiras também, a população negra no Brasil criou mecanismos e formas de resistência por meio dos aquilombamentos, né? Por meio, né, da formação das universidades no Brasil, por exemplo, nós tivemos também formas de perpetuação das desigualdades raciais no campo das profissões. Isso vai fazer, por exemplo, com que os currículos não abordem os conhecimentos pertencentes às matrizes africanas e indígenas, né? Então, nós vamos ter uma presença muito forte das matrizes ali europeias, de uma percepção, né, do mundo, uma percepção ética, moral, científica e política, a partir de interesses hegemônicos que vão se tornando cada vez mais violentos para a nossa população e excludentes, né? Nós tivemos, como as colegas abordaram na live anterior, leis que impediram, inclusive, a entrada da população negra até na escola pública, né? Então, a inserção tardia vai ser um dos principais mecanismos de impacto sobre a população negra no campo da educação e, por consequência, no campo do trabalho, né? Porque essa população vai ter muita dificuldade de se qualificar para ingressar nesse mercado de trabalho, seja industrial, comercial, por meio, né, das habilidades que são cobradas. E o que vai ser cobrado para que a população tenha acesso a esses cargos e profissões, ele vai também, de alguma forma, impedir que essa população acesse. Isso vai ser consequência da própria formação do Estado brasileiro e do ideal de embranquecimento, dos ideais de embranquecimento da sociedade brasileira, né? Então, ali no pós-abolição, nesse processo histórico, nós vamos ver a sociedade, né, branca e burguesa se reorganizando para reproduzir uma sociedade mais europeia possível, porque esse vai ser um ideal de civilização, né? E aqui no Brasil, para civilizar, tornar esse lugar, entre aspas, civilizado, né, dominado, né, perpetuar essa dominação, a gente vai precisar ter a imigração, né, o processo de facilitação dos imigrantes europeus para o Brasil. E essa população é a que vai ser a requisitada para estar nos centros urbanos e ocupar primeiramente esses cargos de coordenação, de mando, perpetuando muitas das desigualdades que o período colonialista já gestava ali, no caso, né? Então, a gente vai ter uma população negra muito autodidata, né? Essa é uma herança ali do período colonial, inclusive, para a sobrevivência da população negra, né? E vamos ter essa inserção tardia. Bom,
Eu vou passar a palavra para a Esther, e ela vai comentar um pouco para a gente, né, dos impactos na percepção dela desse processo. Boa noite, Esther. Olá, boa noite. Eu sou a Esther Severiano, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma negra de pele clara, tenho cabelos cacheados, estou com uma blusa listrada, que ela é branca com bege, e o cenário é cinza e tem uma janela atrás de mim. Então, linkando com o que a Karen vem falando, principalmente nessa questão das consequências, né, educacionais, nessa questão da falsa abolição no Brasil, a gente tem muito tardiamente as leis educacionais que vêm amparar o sistema, que vem trazendo, né, nessa perspectiva da educação afro-brasileira, africana no currículo escolar. Então, assim, tendo também um link com a live anterior, que, assim, apesar da inserção, né, das escolas públicas, da população negra, a gente tem a lei, né, 10.639 de 2003, né, que está nos currículos escolares, sendo que não temos uma qualificação para professores, para aplicar em seu dia a dia essa questão no currículo, de trazer essa questão da cultura afro-brasileira, da construção do negro na construção do negro no Brasil. Então, todos esses resquícios, né, do pós-abolição vem impactando até os dias de hoje, na educação, no trabalho também. Então, é uma luta constante dessa questão. Então, essa é uma herança deixada, né, por um sistema marcado por violências que consolidam, né, uma política que é hostil, principalmente no âmbito das questões raciais brasileiras. Então, só um instante. Um parênteses, né, do que tu está trazendo, né, como a escola ela vai funcionar como um agente disciplinador de uma população que ali no pós-abolição, né, por conta das leis da vadiagem, vai ser vista como perigosa, e a escola, em determinado momento, quando a população negra começa a acessar, ela tem uma função de disciplinar e não educar. E até hoje isso acontece, né? Quando a gente vê nas escolas, os estudantes negros, eles são os mais exigidos, os mais visados na disciplina, os mais vistos, muitas vezes, pelas próprias professores e professoras, como indisciplinados, né? Como né, estão ali fazendo uma baderna, né, essa criança já é vista como problemática já na presença dela, né, ou como um caso muito difícil de aprendizagem, no caso, escolar, né, é uma criança que já é vista com um destino de fracasso escolar, muitas vezes. Mas isso vai acontecer também por conta das consequências do racismo estrutural nas próprias crianças, né, que muitas vezes não estão acessando direitos básicos. E a escola, muitas vezes, vai ser a oportunidade dessa criança também acessar uma refeição em alguns lugares, né, ter uma atenção, porque os pais trabalham numa jornada exaustiva, precarizada, né. Acho que a Esther caiu, mas eu vou comentando um pouco do assunto que ela trouxe, né, porque é bem interessante, porque para o que a gente quer discutir aqui na live, né, que é como a escola ela vai reproduzindo por meio da sua instituição um saber, um currículo e uma atuação docente já voltada
para enfraquecer essa criança, né? Que também vai ter como referência de identidade, né, a população africana escravizada como algo negativo, né? Então as crianças na escola, elas vão se deparar com crianças que vão ter descendências já no seu sobrenome, uma descendência polonesa, uma descendência italiana, e as crianças negras vão ser muitas vezes lembradas como crianças descendentes de escravizados, né? Então, a gente tem um epistemicídio que também já vai impactar na criança negra desde a sua chegada na escola, quando ela consegue acessar. Isso vai impactar na permanência na escola, isso vai impactar no interesse da criança em daqui a pouco sonhar em entrar numa universidade, né? Então, vai impactar fortemente no projeto de futuro já na escola, né? Então, a Lei 10.639 vai ser fundamental para a população negra e indígena, inclusive, né, para visibilizar essa herança científica de saberes, essa herança de saberes, de valores civilizatórios, inclusive, né, e de valores e saberes que são importantes para a nossa sociedade, são indispensáveis, né. Enfim, isso vai trazer, inevitavelmente, uma contradição para a escola, né? Porque a implementação da Lei 10.639, ela vai ter que dar conta de um epistemicídio de anos, né? Então, é um atraso muito grande, institucional, inclusive, né? Pelo qual as crianças negras também não podem ser responsabilizadas, né? Como diz, né, o Guerreiro Ramos, o racismo ele não é um problema do negro, então não cabe às crianças negras essa solidão já institucional no início da vida escolar, né? Então a importância da lei, né, enquanto uma ação institucional que vai impactar nessas crianças de forma muito importante, né? Então é indispensável que as escolas se mobilizem para trazer, né, essa herança, para que a criança crie um senso de pertencimento, né, e se veja desde muito cedo de forma positiva. Bom, eu vou passar a palavra para a Paloma, né, assim que a Esther voltar, a gente retoma um pouco dessas consequências dessas questões. A Paloma vai trazer para a gente, né, tanto a partir das questões educacionais, mas também comentando ali no campo do trabalho, né, inclusive na nossa atualidade, como que isso nos impacta. Boa noite, Paloma. Boa noite, pessoal. Eu já peço desculpa porque minha voz não está 100%, eu ainda estou um pouco rouca, porque aqui em São Paulo está bastante frio. Mas me apresentando, meu nome é Ana Paloma, eu sou maranhense, mas moro em São Paulo. Eu sou formada em Ciências Sociais pela USP e tenho pós-graduação em Políticas Públicas de Educação pela Escola Mineira de Humanidades. Eu sou uma mulher negra de pele clara, eu estou usando óculos, estou com brincos de coração e com uma tiara amarela. Então, falando de dados educacionais, fazendo uma pesquisa rápida, né, dos dados entre 2022 e 2024, a gente está num cenário bastante alarmante, né? Primeiramente, em termos de conclusão. Então, imaginem que de toda uma população negra, que faz parte de 54% da população brasileira, apenas metade ou até menos da metade dessa população negra consegue terminar seus estudos até o ensino médio. Então, é uma situação muito preocupante. E aí a gente vê dados de evasão, né? Que mais de 70% dos jovens, né, que estão em idade entre 10 até 14 anos evadem da escola. E aí a gente se pergunta por quê, né? Por que acontece essa evasão? Se as escolas têm estrutura, oferecem uma segurança ou oferece, né, a questão dos estudos para uma vida melhor, mas é porque, como a Karen e a Esther já haviam falado antes, vivemos em um país, em ambientes que tornam com que pessoas negras não sejam bem-vindas, não se sintam à vontade. É um sistema que faz com que a gente não queira estar lá. E é super entendível quando se é cobrado boas notas, se é cobrado bom comportamento, mas como ter isso se em vários contextos de vulnerabilidade a gente lida com famílias desestruturadas, com situação de violência, situação de abuso, situação de falta de recursos financeiros, de saúde, de apoio.
de apoio tanto familiar, quanto do próprio Estado, quanto do próprio aparato escolar. Então, a gente vê que é extremamente preocupante, é alarmante a questão de evasão e a questão de percentual de conclusão de estudo, mas a gente vê que não há condições para completar esses estudos. Então, por isso que é importante, se a gente quer por exemplo, o novo PNL, né, o novo Plano Nacional de Educação, está sendo reformulado. Alguns artigos, né, desse plano já foram aprovados, mas ainda está em debate muitas coisas, né, de como que esse plano vai ser para os próximos 10 anos, mas não há, vamos dizer assim, medidas concretas de como atuar com a população negra para diminuir a evasão. Há políticas, né? Eu sei que há diretrizes em relação à questão de educação étnico-racial, há diretrizes, vamos dizer assim, de fortalecimento da estrutura escolar para que diminua essa evasão, mas não há, por exemplo, ações concretas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, crianças, no caso, negras, pardas, indígenas, para que elas possam estar nesse ambiente, se sentindo confortáveis, se sentindo bem-vindos, se sentindo amparados, né? Como que uma ação conjunta entre escola, entre o BS, entre a assistência social, consegue fazer com que essas crianças permaneçam, essas crianças terminem seus estudos. Então, isso é extremamente importante e é necessário ser discutido no novo Plano Nacional de Educação. Por quê? O que acontece? Por que é importante crianças negras, pardas e indígenas completarem seus estudos? Porque isso reflete diretamente nos índices de pobreza, nos índices dessa questão de violência e de trabalho informal. Então, se a gente analisar, falando primeiramente de trabalho informal, né? Em 2024, que foi o último percentual, né? A gente vê que 81% de jovens negros entre 14 a 26 anos estão no trabalho informal. Por que esses jovens negros não estão trabalhando CLT de carteira assinada? Por quê? Né? Então, a gente já sabe as razões disso, né? Mas como que a gente consegue mudar esse cenário? Quando a gente consegue oferecer educação de qualidade, quando a gente consegue oferecer uma assistência social para que eles tenham estrutura, e isso não só através do Bolsa Família, né? Mas através realmente de um apoio, de vamos dizer assim, de apoio não de professores de assistência social, de aparatos, aparelhos governamentais, de questão de saúde, né? Então, não só o BS, mas o CAPS também, né? Então, oferecer esse serviço, não somente dizer que há esses serviços, mas oferecer de fato esses serviços, que as pessoas consigam ter acesso a serviço de saúde, a serviço de assistência social e de educação, a gente já consegue mudar esse cenário, porque as pessoas vão ter condições psicológicas, mentais e financeiras de finalizar os estudos e de poder ter uma perspectiva de um trabalho formal, de ter qualificação, de ter perspectiva. E aí a gente reduz esse percentual de trabalho informal, porque isso afeta a gente. Porque aí a gente fala, né? Ah, mas por que as pessoas não podem ser autônomas ou não? Tipo assim, qual é o dano causado por não ter carteira assinada? Isso afeta o país todo. Então, primeiro é a questão de impostos, né, que não são arrecadados por não ter trabalho formal, mas o principal é a questão de direitos trabalhistas. Então, se a pessoa não está registrada, ela não consegue reivindicar direitos, ela não consegue dizer que ela está sendo prejudicada de alguma forma, se o patrão dela estiver, enfim, infringindo alguma lei, né? E o mais importante ela não consegue pensar em perspectiva, né, de crescimento, enfim, de poder ter uma qualidade de vida, né? Então, esses fatores todos, gente, você vê que é uma cadeia, né? Você vê que desde a escravidão a gente vai pensando em uma estrutura base de miséria, de que pessoas negras têm que estar abaixo, né, da pirâmide, vamos dizer, social e econômica, e só que isso, né, gera outros problemas sociais, né? Então, gera aumento de violência, aumento de trabalho informal, aumento da pobreza. Então,
a base aqui ela não muda, ela não sobe, né? Ela continua aqui e continua crescendo. E aí a gente vê que as coisas não mudam, né? É óbvio que a gente melhorou muito, né, dos anos 2000 para cá, então a gente tem 20 anos de uma estrutura maior de políticas públicas, de uma estrutura maior do SUAS, né, do sistema de assistência social. A gente vem debatendo bastante a questão de planos educacionais, né? Então a gente teve em 2019 a aprovação da nova BNCC, a gente está sendo debatido esse ano o novo PNE. Então, assim, a gente já vem avançando muito, mas ainda assim, a gente ainda precisa debater mais de como que a gente consegue quebrar, né, esse ciclo de pobreza, de miséria e de aumento, né, de violência e vamos dizer assim, da população negra sempre estar à margem, né, nesse sentido. E falando até em outros dados que eu estava lendo, né, sobre essa questão de quanto que nessa estrutura social de famílias desestruturadas, que muitas vezes, né, as mães solo são, né, percentualmente falando, né, em sua maioria são mulheres negras, né, eu estava vendo um artigo que era que uma família de mãe solo negra, né, para que ela possa sair da miséria, é necessário, atualmente, 9 gerações. Então, vocês imaginam, eu sou a quarta geração da minha família, vamos dizer, em uma condição social que não é, vamos dizer, classe média ou classe média alta, né? Então vai ser preciso mais 5 gerações para minha família conseguir, vamos dizer, ascender, e isso nem é, vamos dizer, assim, pensando que é garantido, né? A gente sabe que, né, como dizer, algumas estruturas estão bastante fixas, né? Então eu fiquei pensando muito nisso, como é que a gente consegue quebrar através de melhoria na qualidade da educação, de melhoria das políticas públicas, né, de assistência social e de desigualdade, vamos dizer assim, para fomentar a equidade racial em ambiente escolar e ambiente de trabalho, como é que a gente consegue quebrar vamos dizer assim, esse paradigma de 9 gerações. Acho que eu não gostaria que a gente chegar, sei lá, até 2100, ainda com esse mesmo cenário, ainda com essa mesma pirâmide, ainda com esses mesmos problemas, né? Então, eu acho que o mais importante é a gente pensar como que a gente consegue transformar hoje, e pensando em ações individuais, né, mas também pensando como sociedade, participando de ambiente de discussão, seja de grupos coletivos, seja de audiências públicas, né, onde as leis são realmente debatidas, seja de conselhos, enfim, da gente estar realmente engajado nessa causa, porque a gente consegue, a gente tem esse poder, não somente em época de eleição, não somente ali elegendo nossos governantes, mas também nos ambientes, né, estatais, onde estão discutidas essas leis, onde estão sendo discutidos orçamentos e onde estão sendo discutidas ações concretas para que esse cenário mude, para que esse paradigma de 9 gerações diminua, para que a gente consiga avançar nisso. Obrigado. Sim, porque isso faz a gente pensar que a Lei 10.639, ela tem que provocar uma transformação que não é pouca coisa, né? Então, a gente não está falando aqui de fazer reformas breves, né? Uma lei aqui, um ajuste institucional ali. A gente não está falando do campo da educação e do trabalho só. A gente está falando do campo da educação e do trabalho se modificar a ponto da gente conseguir disputar mais modelo de sociedade, né? Porque Exatamente. não é uma questão de um campo só, né? A questão é que o campo da educação e do trabalho, ele está reproduzindo um modelo de sociedade que é violento para nós, pessoas negras e indígenas, né? Bom, a Esther quer voltar? Acho que terminar a tua fala e aí a gente dá continuidade. Vamos lá. A Paloma destacou umas coisas bem importantes, principalmente que eu me recordei da PENERC, que, assim, apesar da Lei 10.639 de 2003,
A PNR que foi efetuada, né, no final de 2023, começo de 2024, principalmente para poder trazer recursos pedagógicos para escolas, preparar professores para que, de alguma forma, venha a quebrantar esse ciclo, né? Esse ciclo vicioso de ver como que essas leis educacionais, na prática, trazer formações para professores, diretores, para que mude essa questão, né? De tanto para crianças, adolescentes, os jovens, desmistificando, né, certas coisas que vêm desde a abolição. E outro ponto, né, para poder destacar nessa questão do âmbito educacional é que a população negra fica à mercê de toda essa questão de um currículo, como a Karen veio trazendo, totalmente eurocêntrico. Então, principalmente essa questão de massificar, colocando um volume de matéria exaustiva, então acaba que os temas centrais que devem ser abordados acabam ficando à mercê. E isso foi um dado até de uma das pesquisas que eu fiz na universidade, a respeito de como que está sendo, né, a formação de professores, como que os professores estão se formando para atuar tanto na Lei 10.639, na 11.645, né, de 2008, que entra também essa questão da perspectiva dos negros e indígenas, para ver como que pode mudar, como os novos professores, servidores, assistentes sociais, psicólogos vão atuar, mas que para que isso aconteça, a gente precisa mudar para que não precise ser mudado daqui a 100 anos. Mas essa questão da gente debater, de conversar, esse momento também da live serve para a gente conversar e entender as realidades, né? Tanto educacionais, trabalhistas, e eu acho que é isso, e a gente vai complementando através das perguntas que forem aparecendo. Brasil, a gente fala português, né? Porque nós temos uma herança banto e iorubá que é formadora da nossa comunicação, né? Então, a gente não fala o português de Portugal, e a gente não fala essa norma que muitas vezes é ensinada na escola de forma descontextualizada, né? Então, a gente começa a ver aí o epistemicídio, que é o apagamento de saberes, inclusive da própria formação da nossa sociedade, né? Então, o que é passado na escola passa a ser uma visão muito abstrata da sociedade, que não corresponde à realidade concreta, inclusive, e que é feita para reproduzir interesses, né? Quais interesses? Interesses de reprodução de desigualdade e manutenção de privilégios. Quando a gente fala, inclusive, né, a gente está falando aqui também de capitalismo, né? Acho que é importante, né? O processo colonial no Brasil, ele se lançou mão de um capitalismo mercantil, né? E o processo de formação do Estado brasileiro teve uma atualização nessa economia, né? Então, a gente está falando de um processo de exclusão que é interseccional, e a gente não tem como a gente tirar as questões de classe disso, né? Porque o capitalismo é sempre racial, né? Porque o lucro vai ser gerado em cima da exploração de corpos negros no campo do trabalho e da educação, inclusive, né? Quantas crianças a gente não vê que não consegue se permanecer na escola porque tem que trabalhar muito cedo para trazer renda para casa, né? Porque a renda dos pais não dá conta, né? Então, aí a gente começa a ver essa intersecção, né? Outra coisa que é importante a gente ressaltar é que quando a gente está falando de currículo e de escola, é urgente que a gente olhe para a classe das professoras e professores,
né, que está muito desvalorizada no nosso país e está cada vez mais adoecida, né? Então, essa discussão que a gente faz sobre uma transformação urgente desses campos tem que ser coletiva e tem que ser estrutural, né? Não adianta a gente fazer uma discussão só de categorias profissionais que estão nesse campo, né? Porque é sistêmico, precisa ser uma discussão sistêmica. Bom, o pessoal pode ir trazendo questões para o chat, observações, perguntas. Eu queria ler a pergunta da Jéssica, que ela fala assim, ela pede para a gente indicar bibliografias, né, sobre esses temas que a gente está trazendo. Da minha parte, eu acho importante que a gente leia Lélia Gonzalez, né, porque, por exemplo, quando eu falo português, é a Lélia Gonzalez que tá falando disso, né, ela está falando que nós somos uma Méfrica ladina, no caso, né, porque o impacto do processo colonial nesse território, né, de Abya Yala, ele vai ter especificidades na formação desses estados aqui na América do Sul, né, na Abya Yala, inclusive, né, a gente tem que ficar repetindo isso, né, para não invisibilizar as nossas raízes indígenas e africanas. Então, é indispensável a gente ler Lélia Gonzalez, a gente ler Fanon para compreender as formas de violência colonial, é fundamental a gente ler Beatriz Nascimento para entender que o nosso corpo é um corpo sempre documento, né, e é importante a gente ler Sueli Carneiro, que está falando sobre epistemicídio, né, que a gente está falando aqui várias vezes, o Guerreiro Ramos e o Clóvis Moura para entender a formação da nossa sociedade brasileira, né? E é indispensável que a gente leia, né, intelectualidades indígenas, por exemplo. Eu sou psicóloga, né, e muitas vezes no meu curso a gente vai estudar uma psicologia do desenvolvimento humano, né, para entender como é que a nossa subjetividade, né, e o nosso sistema neuropsicológico vai se formando ao longo da vida, né. No entanto, não tem como não passar pela cultura e pelo processo histórico que nos cerca, a partir de onde a gente se forma, né? E as teorias, inclusive, que estão presentes nas ciências humanas, também vão reproduzir isso quando a gente diz que o desenvolvimento humano é universal. Ele não é universal, né? Nós temos várias intelectualidades indígenas que estão falando de envolvimento, não é desenvolvimento. Então, a gente precisa urgentemente retomar esses saberes e trazer isso cada vez mais para o nosso projeto de sociedade, utilizar isso para a nossa prática cotidiana, né, antirracista, no caso. Bom, vou passar a palavra para vocês, meninas. Ah, tá. Falando, você mencionou Luciele Carneiro, e aí, para quem está assistindo a live, tem um curso gratuito no site do SESC. Então, se você colocar no Google SESC Sueli Carneiro, você vai ver um curso que ela mesma fez, eu acho que é de 4 aulas, de 4 a 7 aulas, sobre a tese dela de doutorado, que é sobre, né, o... Ai, me ajuda, Karen. Que é sobre o epistemicídio negro, né? Dentro da questão que é porque ela relaciona o epistemicídio negro com a teoria de Foucault, com a teoria de Foucault, né? Que é essa questão de dominação dos corpos. Então, é um curso muito interessante, é gratuito, está no site do SESC. Então, vejam lá. E aí eu queria falar das biografias. Eu peguei 3 livros que eu li, que foi o meu start, vamos dizer assim, nessa questão de consciência racial, né, e de consciência, né, da nossa sociedade. Então, primeiro são 2 autoras americanas que aí vão pensar, por quê? Mas é porque era, vamos dizer assim, era o que estava sendo publicado, né, na época. Que primeiro foi a Angela Davis, né, do Mulheres, Raça e Classe, e que por mais que esteja debatendo sobre a sociedade americana, tem muito a ver com a nossa sociedade. Então, assim, eu acho que para mim é um livro essencial para todas nós mulheres negras, né? Assim, para todas nós, não só mulheres, mas para todo mundo entender a formação de uma sociedade com base no racismo. Então, esse é o primeiro livro. O segundo livro, aí ele já é um pouco mais extenso em relação a esse debate da construção do feminismo negro e de toda a problemática que existe no caso do racismo em relação a mulheres negras, que é a formação do pensamento feminista negro da Patrícia Hill Collins. Inclusive, ela deu aula, né, na Unifesp, mas é um livro muito bom. Demorei um pouco para terminar, porque às vezes é meio difícil de digerir.
e essa daqui, né, do Darcy Ribeiro, que é a construção do povo brasileiro. Então ele tá linkado bastante com o primeiro livro da Angela Davis, né, que eu mostrei para vocês, porque ele mostra como que a nossa sociedade ela foi construída através do racismo, através da exploração da mão de obra negra. Mas eu também tenho uma indicação que eu consegui ler na faculdade, que é o Abdias Nascimento, que ele assim é muito importante para a gente entender a nossa formação brasileira, a formação do pensamento do ser negro, né? E a Karen falou da parte de psicologia, eu também tive a oportunidade de ler Frantz Fanon, né, que é um autor que é da Martinica, mas aí que ele foi morar na Argélia. Ele era psicólogo também, na verdade ele era psiquiatra, e ele falou bastante dessa questão de como o racismo ele afeta a saúde mental de um povo inteiro, de uma nação inteira, né, e o quanto que isso adoece, destrói a sociedade. Então leiam Frantz Fanon, que é Peles Negras, Máscaras Brancas, mas eles também, Os Condenados da Terra também. Então leiam esses autores, e de brasileiro que eu tenho para indicar o curso da Sueli Carneiro e os livros do Abdias Nascimento. Eu também tenho uma pegada também que eu gosto muito da Bell Hooks. Então, ela fala sobre toda a construção, apesar de ela ser uma autora também norte-americana, eu me identifico muito com ela, porque ela tem essa questão, né, do feminismo negro, que ela também retrata e é muito semelhante com o Brasil. Também tem um livro dela que ela também traz essa questão educacional de como que ela atua, né, na escola pública. Então, ela traz uma perspectiva tanto de professores quanto de alunos, que também ela se coloca em como ela, no tempo que ela estudava e no tempo em que ela está dando aula, que é o ensinar para a liberdade. Ela fala essa questão de uma pedagogia engajada, e ela traz todo esse viés, né, pedagógico. Assim, a gente tem muito para evoluir ainda, mas ela sempre traz essa perspectiva que essa pedagogia engajada não é uma coisa que você vai ter no momento, como a educação bancária, né, do Paulo Freire, de colocar as coisas na cabeça. Então, é uma coisa que vai se desenvolvendo no decorrer do processo de sua formação. Perfeito, né? É importante que a gente ressalte que é para a gente iniciar, né, o debate, iniciar a discussão, né? Tem variadas outras intelectualidades que são importantes, né, que trazem, né, para a gente esse ponto de partida e essa perspectiva, no caso, né, de enfrentamento interseccional. Bom, gente, acho que não temos mais perguntas. Deixa eu verificar aqui. Para mim não aparece mais. Mas, bom, eu acho que a gente cumpriu o objetivo da live hoje, né, que era comentar um pouco mais, né, a partir desses campos que são muito importantes para a mobilidade social, no caso, né, e que tem sido, com o acirramento das desigualdades, das conjunturas políticas, cada vez mais difíceis, né, na nossa atualidade, né, e tem gerado uma mobilidade social bem instável, né. Então, a gente tem o ideal, nesses períodos, né, o ideal ali da meritocracia acaba ficando muito forte, né, gera muito adoecimento e vai gerando cada vez mais conflito social, porque as pessoas vão se desgastando, né. Então, o nosso enfrentamento precisa novamente ser coletivo e também o nosso aquilombamento, né. Agradeço, né, a Esther e a Paloma, foi muito bom estar aqui com vocês, acho que a gente encerra a live com qualidade, e convido vocês a estarem conosco, né, na página do Afroacadêmico. A gente está sempre atualizando, inclusive pensando aí novos eventos para esse ano, conforme o nosso calendário. Um abraço, pessoal, fiquem bem, a gente se vê ali no dia a dia do Afroacadêmico. Até mais, pessoal. Boa noite. Até mais, boa noite.